Shalom, shalom. Vamos começar um culto, embora meio atrasados, por falhas técnicas da pessoa que usa aqui o aparelho. Agora tá chegando. Shalom, pastora, consegui. Eu tava explicando pro pessoal que a gente entrou um pouco atrasado por falhas técnicas desse aparelho que fica na frente do celular. E agora eu não sei como convida pessoas. Como é que convida as pessoas aqui para poder elas já serem... Vou convidando aqui todo mundo, ó. Em nome de Jesus. Vamos começar a adorar o Senhor hoje. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é santo. Não há outro como Ele. E eu creio que está chegando o tempo em que toda a terra há de confessar que só existe um Rei. Nós que somos a sua igreja já o adoramos e queremos confessar, Senhor, diante de Ti, que Tu és o nosso Rei, o nosso Deus eterno. Não há outro como Tu, Senhor. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. As nações, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Nós declaramos: Teu reino é sempre eterno, amor e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora. Tua igreja Te adora. Oh,
Aleluia, aleluia. Vamos colocar aqui pastora, pastora. Agora eu não sei como é que coloca você aqui, pastora. Alô, shalom, Consegui? shalom. Consegui. Hoje Ah, começou diferente, né? Coisa boa. Coisa boa adorar o Senhor. Coisa boa como estar é na presença que. do Senhor. Não sei. Se você Ah, não é, a sabe, gente não você fica sabe como aí. é que sai. Eu fico aqui mesmo, Não, assim. Vou ficar dedilhando, então. Fazendo. exatamente. Como é que fala quando o profeta ia profetizar? Ele precisava de um tangedor. Olha aí, você fica como tangedora. Tá tudo De verdade, eu certo. não sei como é que sai. Mas fica aí, tá de boa. Shalom, queridos. Shalom, alegria estar com vocês. Na verdade, eu havia falado nesses dias que na última live, né? Que eu nem lembro qual foi a última live que a gente falou sobre o quê. Não lembro. Mas na última live, eu havia até falado que eu ia falar sobre Pentecostes, né? E esses têm sido dias, queridos, assim. Eu até falei com as meninas ontem que verdadeiramente a gente já está vivendo os dias sendo enxugados, né? Porque parece que a gente projeta um monte de coisa e o dia passa e nós não somos ociosos, mas quando a gente vê, passou os dias e a gente não fez a metade daquilo que gostaria de fazer. Então, eu vou aproveitar essa live, porque nós estamos entrando hoje no terceiro mês, o último mês da primavera. Então, daqui uns dias, a gente, além da virada de mês, a gente vai falar sobre a virada mais uma vez de estação. Mas no último mês da primavera, como no último mês da primavera tem a festa de Pentecoste, então a live vai ser meia dupla hoje, tá? A gente vai falar do mês e no decorrer da caminhada aí, a gente vai falar um pouquinho da festa de Pentecoste também, tá bom? Então tá, hoje nós estamos entrando no terceiro mês, o mês de Sivan, o mês bíblico de Sivan. Quando a gente fala do calendário espiritual, que é o calendário de Êxodo 12, nós estamos no terceiro mês. Quando a gente fala do calendário civil, nós estamos no nono mês. Já falei isso, né? Israel celebra duas viradas de ano. Na verdade, a virada de ano que eles celebram é a civil, né? Que é em setembro, no mês de Tishrei, no sétimo mês. E quando a gente olha para essa questão, olha, Kelly deixou ali, pensei que ia deixar as frutas para gente com fome. Quando a gente fala de três, o número três ele tem as suas ligações, né? Primeira coisa, não sei você, mas quando fala de três bíblico, a gente já pensa no Pai, no Filho e no Espírito Santo, porque talvez é o número que mais é falado na Bíblia, né? O 3 e o 7, eu acredito que são os números, não vou falar mais falar da Bíblia, corrigindo, são os números mais falados no meio cristão, né? No meio evangélico. Os outros números não são citados tanto, mas quando se fala de três, a gente já sabe que está ligado à Trindade, ao ser trino, e quando fala de sete, a gente já sabe que está ligado à perfeição. Mas o três quer dizer que é um número completo. Então, nós estamos entrando no mês que é um mês de completude, é um mês que encerra um ciclo, que se completa algo. E quando a gente for falar sobre o Pentecostes, que está dentro do mês, vocês vão entender algo desse completar. Porque é um mês de muita bênção, mas também é um mês que tem os seus perigos, que tem as suas vírgulas. Coisas que marcaram na Bíblia relacionadas ao número 3? Daniel, né? Que até hoje a gente fala sobre isso. Daniel se prostrava, se colocava diante do Senhor 3 vezes ao dia para orar. E até hoje, né, a gente faz propósito, orando como Daniel, e vamos orar 3 vezes. Daniel orava. Quando se vai ministrar sobre Daniel, que era um homem que orava 3 vezes ao dia, também vemos Jonas. A Kelly tá tentando sair, gente. Ela acha que eu não tô vendo que ela tá tentando sair da live. É... Deu uma piscada que a mulher que ela tá tentando sair. Jonas, que ficou 3 dias, né, preso no ventre do grande peixe, que a gente fala muito da baleia, mas a Bíblia não fala isso, né? Só fala que é um grande peixe. E a gente olha isso como algo ruim, mas eu acho isso tremendo, porque essa prisão de Jonas foi para colocar ele no propósito. Jonas tinha fugido do propósito, né? E Deus falou: volta aqui, queridão. Você não tem escolha, não, tu é profeta, volta aqui. Vou dar um jeitinho de te colocar no propósito de novo, né?
E às vezes a gente tá como Jonas, né? Tá num lugar meio escuro, com um monte de caraminhola na cabeça, alga que enrola na cabeça aí, pensando coisas aleatórias, não sabemos por quê, mas é Deus nos apertando para nos colocar no propósito de novo. E Jesus, que é o Marco, né? Que ressuscitou ao terceiro dia. Então são fatos marcantes que estão envolvendo o número 3. E o número 9 fala de conclusão. Olha que legal. O número 3 fala de algo completo, né? E o número 9 fala de conclusão, de fechar um ciclo, de dar início a algo novo. E daí eu fico tão maravilhada, porque a gente não se atenta a essas coisas na palavra, a gente não se atenta a esses detalhes bíblicos, mas olha só, Deus coloca tudo isso porque eu creio num Deus arquiteto, sabe? Arquiteto, ele é extremamente envolvido com cálculos, ele faz tudo muito bem planejado, né? Se eu for fazer uma casa, é capaz de eu abrir o The Sims, né? Criar uma casinha e falar assim, amei essa, vou fazer. E Deus não, Deus faz todas as proporções exatas para que aquela construção, um arquiteto faz isso, né? Bom, se vai subir tanto para cima, tem que subir tanto para baixo. E ele é focado nos números. E Deus é o arquiteto do universo, né? O grande arquiteto. E Deus coloca esse tempo de completo, esse tempo de fechar um ciclo, quando a gente está fechando realmente um tempo, que a gente está fechando o tempo da primavera, partindo, né, no último mês da primavera. Então, quando fechar esse mês, a gente já vai estar dentro de um outro tempo, vivendo uma outra coisa. E daí, assim, pode parecer estranho, queridos, mas eu quero que você imagine aí no natural. Você saindo do inverno e entrando na primavera. Então, mas eu quero que você imagine onde tem inverno, tem primavera. Por favor, o pessoal daqui do norte não vai imaginar aqui em Rondônia, porque não vai dar certo. Eu quero que você imagine o inverno e a primavera. E daí você sai da roupa do inverno e não muda nada e entra na primavera. Como é que vai ser isso? Você vai dar conta? Ainda que na primavera não tenha um calorzão no verão, mas as roupas de inverno, elas são propícias para aquele tempo. Então, Deus está anunciando, dentro desse mês de Sivan, que um ciclo está encerrando, que algo está fechando, que algo novo está acontecendo. Uma outra coisa que é muito legal é que quando a gente vê a multiplicação do 3 por ele mesmo, dá 9. Então, o número 3 está ligado diretamente ao número 9. E isso é legal, porque daí quando a gente, do mesmo jeito que a gente falou do 3, né? E a gente citou algumas coisas, quando a gente vai para o 9, a gente vê as manifestações do Espírito Santo. A gente vê os 9 dons, a gente vê as 9 manifestações do fruto. E o que é mais legal ainda, que é nesse tempo a festa de Pentecostes. Atos 2 foi escrito nesse tempo. A festa de Pentecostes é domingo. E é exatamente seguindo o padrão bíblico. Então, nesse tempo, os discípulos, né, depois que Jesus foi levado aos céus, nesse tempo os discípulos estavam lá, todos reunidos, assentados juntos, esperando a descida do Espírito Santo. Com o coração cheio, o que vai acontecer? Queridos, eu fico imaginando o que esse povo pensava, essas 120 pessoas que estavam lá. Porque até então, Pastora, é muita confiança. Pode falar. porque hoje a gente falando isso, a gente tem a Bíblia sabendo o que ia acontecer. Então a gente não cria expectativa quando a gente olha para eles. Mas lá eles não tinham nem noção o que é que tá, para que tem que ficar aqui? Fazendo o que é? Quem é esse Espírito? Porque até então o Espírito Santo não havia se manifestado. Ninguém conhecia o Espírito Santo. Eles confiavam muito em Jesus. Porque Jesus fala assim, vocês vão para Jerusalém e fiquem lá até que vocês sejam revestidos de poder. Imagine isso. Né? Daí fica pensando assim, que poder? Não, calma lá, tem mais poder que isso. O homem morreu e ressuscitou. Como assim? Alguém falou shalom? Deixa eu ver quem foi que falou shalom. Gi, shalom, bem-vinda. Então, assim, foi nesse tempo. E a gente já falou algumas vezes sobre os portais que são abertos, né, queridos? Então, vocês imaginem. Mas antes da gente chegar lá no Espírito Santo, a gente vai voltar aqui, porque a festa de Pentecostes não é só isso. Aqui nós já podemos declarar
que a totalidade do Pai, de Cristo e do Espírito Santo se revele sobre sua vida nesse tempo. Que você seja envolvido. Esse é um tempo poderoso. Ah, você quer dons? Você quer dons? Você quer manifestação do fruto? Então, esse tempo é um tempo poderoso para isso. É um tempo oportuníssimo para isso, para esse tipo de manifestação. Porque foi nesse tempo que o Espírito Santo se manifestou na Terra. Foi nesse tempo que as paredes tremeram, foi nesse tempo que viram línguas repartidas como de fogo, foi nesse tempo que houve a primeira manifestação de falar em línguas, tanto em línguas espirituais como em línguas de outras nações. Imagine aí você tá orando aí e começar a orar em italiano, começar a orar em grego, começar a orar em aramaico. Imagine aí, né? Qual é a sua descendência? Imagine aí você acessar isso e o Senhor derramar sobre você e você... Eu já vi tantos testemunhos de pessoas que foram para outra nação, enviadas pelo Senhor, e não sabiam falar nada, e falavam, Deus, o que eu vou fazer lá? E quando chegou na nação, quando abriu a boca, começou a falar fluentemente, né? Então, esse é um tempo propício para a gente buscar essas coisas. Você que está aí, né, que está assistindo agora, vai assistir depois, de repente você está desanimado, cansado, de repente na sua caminhada você foi deixando os dons de ladinho. Nós estamos num tempo de manifestação de fogo. Então, é um tempo poderoso para você falar assim, Senhor, taca fogo nos dons aqui que foram perdidos, taca fogo aqui nos dons que estão frios dentro de mim. Taca fogo aqui nos dons que eu deixei pelo caminho e faz eles reviverem no fogo do teu espírito. Se vai ao último mês da primavera, né? Eu falei sobre isso. É o tempo onde a festa de Pentecostes, ou Shavuot. Quando a gente vai em Israel, você não fala Pentecostes, vai falar Shavuot, que é a festa das semanas. Então, a festa de Shavuot, agora a gente vai falar um pouquinho sobre ela, ela é uma festa poderosíssima. Não que as outras não sejam, mas a carga profética que tem sobre ela é algo tremendo. Primeiro que a gente liga muito Pentecostes ao que aconteceu em Atos, né? Porque foi tudo muito evidente. Foi o lugar onde a igreja nasceu, né? Foi aonde se reuniram verdadeiramente os primeiros cristãos pós-Cristo, né? A primeira reunião dos cristãos, depois que Cristo subiu, foi no se reunir para guardar Pentecostes. Porém, queridos, Pentecostes não começou em Atos. Pentecostes, nesse mesmo tempo, nesse mesmo período, nessa mesma data, começou lá no Sinai. E é tremendo, porque, vamos lá, o que aconteceu no Sinai? Moisés subiu para receber o quê? A palavra. A palavra. Tá, legal. Quando os discípulos foram cheios, se viram sobre eles o quê? Línguas. E línguas é para quê? Para declarar a palavra. A palavra. Outra coisa que aconteceu, a Bíblia fala que o Sinai tremeu. E o templo tremeu, é verdade. E o templo tremeu. É tremendo isso, queridos. É tremendo, porque a mesma manifestação que teve lá no Sinai, depois teve em Atos. Então, o Sinai, a primeira coisa que Pentecostes representa é a liberação da palavra. Então, aproveita esse mês aí para você orar e falar assim, Deus, o que tem na minha mente que impede de eu entender a tua palavra? Quais são as mentalidades, seja grega, romana, a mentalidade que for, que cria bloqueios para que você entenda as verdades da palavra, para que eu entenda as verdades da palavra. Senhor, esse é o tempo da revelação da palavra. Então, revela a tua palavra para mim, arranca os véus, quebra as cadeias que estão na minha mente, me faz entender que a tua palavra seja do jeito que foi lá no Sinai, que a tua palavra seja revelada a mim. Que eu ame a tua palavra. Queridos, a gente olha para a palavra, quando a gente não está 100% liberto e curado, a gente olha para a palavra e a gente vê a palavra como um peso. Ai, eu não posso isso. Ai, eu não posso aquilo. Ai, eu não posso aquilo outro. Ai, por que isso? Ai, mas eu gosto de comer isso e não posso comer aquilo. Ai, porque não sei o quê. A gente vê a palavra como um peso. Porém, Moisés recebeu a palavra com alegria. Uau. Você não vê no Antigo Testamento o povo reclamando. O povo reclamava porque gostava do Egito, né? Mas você não vê o povo reclamando no sentido de que, eu não posso mais fazer isso aqui. Vamos dar um exemplo?
ali foi instituído o sábado, amém? E aqui eu falo com muita liberdade sobre isso, porque esse grupo é Techuvá, é para restabelecer os princípios de Sião. Ali, não, tipo, a Pamela tá aqui, gente. A Pamela tá aqui em casa. Daqui a pouco eu coloco ela aqui pra dar tchauzinho pra vocês. A bolsa. A gente quase nunca fala com ela. Exatamente. Ela tá indo embora deixando a bolsa. Se tiver cheio de dinheiro, eu até deixava aqui. Mas não tá. Ainda não. Ainda não. Em nome de Jesus, logo estará. A gente olha pra... Olha, gente, quebrando meu ventilador. Isso vai ficar tudo registrado, Pamela. Eu tô falando, tá acontecendo a live, tá? Vai ficar registrado, que ele vai colocar isso no YouTube depois. Eu não vou cortar, tá? Essa parte eu não vou Agora ela tá editar. brigando com os cachorros que estão tudo aqui no quarto comigo, tá? Vamos voltar pra live. Pode deixar. Só encosta a porta, beijo. Aqui, só um adendo. Essa live vai ser inesquecível, porque Essa tá vai. acontecendo coisas ao vivo. Eu tô na minha casa ao Exatamente. vivo e daqui a pouco vai acontecer coisas aqui que, gente, é de uma casa que tem criança. Tô fazendo Família. café, então Família. é Daqui a inesquecível. pouco pode acontecer que eu tenha que levantar, porque a Pamela fechou a porta e o meu cachorro, eu acho que ele é meio claustrofóbico. Ele Vai querer ama sair. ficar no meu quarto, mas se fechar a porta, daqui a pouco ele começa a dar umas crises que ele quer sair do quarto, daí eu vou ter que abrir a porta. Ó, já deu um churamingo aqui. Então, voltando lá. Falando da questão do Shabat, né? Eu acredito que o povo já celebrava, porque o Shabat nada tem a ver com a lei. O Shabat é criação, né? Quando Deus mandou guardar o sábado, foi quando Deus criou o sábado. Porém, a gente não vê o povo reclamando. Eu estou dizendo, o povo tinha suas reclamações, amém, irmãos? Não estou dizendo que o povo era santinho, perfeitinho, que a gente é um bando de murmurão. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eles abraçaram a lei. Eles abraçaram a palavra. Por quê? Porque eles sabiam que a palavra era o que Deus estava liberando para eles caminharem. E que dentro da liberação, dentro do caminhar dessa liberação, existe bênção e prosperidade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Capinha de celular. Vamos colocar aqui, isso aqui é a palavra. E daí a palavra tem um monte de liberação sobre mim, né? Deuteronômio 28 fala sobre isso, né? Sobre as bênçãos, sobre as maldições. Então a bênção está aqui. Quando eu ando aqui, vivendo dentro desses princípios que a palavra estabelece para a minha vida, eu tenho direito ao que está escrito aqui. Mas não adianta eu querer andar aqui e receber isso aqui, porque eu não vou receber. Então é um tempo de você orar e falar assim, Pai, eu quero aprender a amar a palavra. Eu quero aprender a ver a palavra como o Senhor vê, como um lugar de proteção. Esses dias eu estava falando com uma jovem, e eu falei para ela assim, eu quero que você imagine a palavra como uma cerca. E daí agora você pode ter duas visões. Ou você tem a visão de que essa cerca é um lugar que você olha para fora e se sente frustrado, porque você não pode ir lá fora, porque existe algo que te separa. Ou você olha a cerca como aqui dentro desse lugar eu estou seguro. Então, que nesse tempo, que nesse mês, onde a palavra é revelada, que a sua visão mude em relação à palavra, porque a palavra é o seu lugar de segurança. A palavra é o lugar onde Deus te dá conforto. A palavra é onde Deus tem liberdade para agir na sua vida, onde o Senhor tem autoridade para afugentar os inimigos. É na palavra, é vivendo os princípios, que tudo isso vai acontecer. E nesse tempo é a celebração. Então, a primeira celebração de Pentecostes, que é sempre no mês de Sivan, a primeira celebração é a celebração de receber a palavra do Senhor. É uma celebração tremenda. É a celebração de que o Senhor manifestou tudo pelo poder da sua palavra, inclusive Cristo, né? A segunda celebração em relação a Shavuot, a Pentecostes, é a festa das colheitas. Então, esse é um tempo de colher. Por quê? Porque agora a gente já começa a colher os primeiros frutos, que a colheita mesmo abundante vem no verão, mas começa agora já a se manifestar. É o início, tanto que essa festa de Pentecostes, das semanas, é uma festa onde o povo trazia as suas maiores ofertas, era nesse tempo. Já fica uma chavezinha aí para você. Por quê? Porque a primícia do ano era entregue nesse tempo, a apresentação dos frutos era apresentado nesse tempo. É a festa, é a celebração
de um Deus que não deixou faltar provisão na minha casa e na sua casa. Queridos, olha para tudo que a gente viveu nesse um ano e alguns meses já, colocando como nação, dentro de uma pandemia. Quantas pessoas desempregadas? Eu tenho certeza que você que está assistindo conhece alguém que está desempregado. Quantas famílias? Hoje eu vi uma mulher falando do genro dela, que ele perdeu a mãe e a irmã, tudo agora bem recentemente. Mas nós que estamos no Senhor, nós passamos as aflições? Passamos. Jesus disse assim, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, eu peço que o Senhor os livre do mal. Nós passamos as aflições. Provisão. Né? De momentos de luta mesmo, de dificuldades. Entrou em crise. Porém, você e eu estamos aqui, lindos, arrumados, perfumados, com a barriguinha cheia. Eu engordei uns 3 quilos nessa pandemia. Né? O Senhor verdadeiramente foi a nossa provisão. Então, nós temos muito que celebrar nessa festa. O pão não faltou o alimento sobre as nossas casas, não faltou a direção. E sem contar a palavra, que não faltou mesmo, né? Eu acho que nós nunca tivemos tanta manifestação da palavra como nós temos tido nesse tempo. Tanto crescimento, tanta gente transbordando sobre outras pessoas aquilo que o Senhor tem dado. E o terceiro ponto é a celebração do Espírito Santo. Não como que eu posso dizer? Como adoração diretamente, porque mesmo o Espírito Santo, ele não recebe essa adoração diretamente, porque ele veio para glorificar o Pai e a Cristo, né? Tanto que vocês podem ver, nós falamos com ele, ele é o nosso amigo, ele é o nosso intercessor, mas ele não se coloca como o nosso Deus. Ele se coloca como aquele que nos auxilia, como nos ajuda. Mas, queridos, vocês já imaginaram o que seria de nós nesse tempo sem o Espírito Santo? Misericórdia. Vocês já imaginaram o que seria das nossas vidas sem a condução dele, sem as ideias que vêm dele, sem a direção, sem ele nos convencendo? Queridos, o que seria de nós se ele não estivesse aqui nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, gerando temor? O temor que nós temos no nosso coração não vem de nós, não, queridos. Nós somos maus. A gente não teme nada, não. A gente tem a naturezinha ruim. Mas o Espírito Santo fica ali, ó, cuidado, não vai por aqui. Com um toque tão doce, com um toque tão amável. Imagine como seria a sua vida orando sem a presença do Espírito Santo. Sem aquele toque que acalenta, que envolve. Né? Quantas vezes nós estamos buscando o Senhor, orando ao Senhor, e de repente, numa oração tão simples, toda a atmosfera, todo o ambiente muda. E você começa a sentir aquela presença. E daí, aquela oração que estava meio amarrada no começo, você já não quer mais sair dali, as lágrimas descem, né? Orações começam a fluir, palavras começam a fluir. Pessoas que cantam como aquela, eu tenho certeza que louvores começam a sair. E tudo isso é o Espírito Santo. E tudo isso começou em Pentecostes. Todas essas manifestações começou em Pentecostes. E quando vai ser Pentecostes, pastora? Domingo. Quantos dias? A Kelly tá agoniada aí perguntando, tem dia já? Quantos dias? Quantos dias? Quantos dias? Porque um dia desse eu falei, gente, será que tem alguma coisa a ver? Cara, meu aniversário. Eu falei, não, se tem alguma coisa a ver, eu já quero meu aniversário, Jesus. Presente, dons. Não acho ruim. Na verdade, o Pentecoste, a Volt, é o encerramento da festa, que começou na contagem do Homer. A festa de Pentecoste, ela é muito ampla, né? Ela tem a Páscoa. Terminou a Páscoa, começa a contagem do Homer. Então, assim, quando termina a Páscoa, acontece duas coisas. Uma é a contagem do Homer e outra são os 7 dias sem fermento. Né? Então, na verdade, Pentecostes começa no primeiro dia da contagem do Homer e encerra agora, Penta, né? 50. Encerra agora no domingo. É o encerramento de um ciclo. Então, olha lá, vamos lá. A gente falou do 3, né? Que é algo completo. A gente falou do 9, que são as duas representatividades do nome do mês de Sivan. A gente falou do 9, que é o encerrar de um ciclo. E daí essa festa cai exatamente nesse tempo, aonde... Shalom, pastora, tá bem? Pentecostes cai exatamente nesse tempo, aonde está encerrando tudo isso, está encerrando uma festa.
encerrando uma celebração. Então, é algo tremendo. Então, assim, domingo, eu não vi se o apóstolo falou, eu não estou acompanhando quase nada do apóstolo, mas eu não vi se ele falou se vai passar ao vivo, mas eu acredito que vai, o apóstolo Zer vai estar lá com ele. Quem está ligado, se ele passar ao vivo, eu vou tentar jogar para o grupo, tá? Para vocês assistirem também. Mas assistam, celebrem ao Senhor. As igrejas agora já estão liberadas, né? Então, você vai, mesmo que a sua igreja não tenha esse entendimento, você já está entendendo. Em Pentecoste, nós celebramos a palavra. Gente, meu cachorro está chorando aqui. Em Pentecoste, nós celebramos a palavra. Em Pentecoste, nós celebramos o Espírito Santo. E em Pentecoste, nós celebramos a colheita. E eu vou levantar. Vocês vão ficar olhando uma cadeira por 3 segundos, tá? Porque eu preciso abrir a porta para o meu cachorro sair daqui. Só um cadinho, gente. Levanta, quem te prometeu garante. Gente, não é enchendo linguiça não, mas as pessoas vão falando, não sei se alguém que está aí assistindo a live é do louvor, as pessoas vão falando, cada palavra vem na mente uma música. A gente fica aqui numa situação. E é verdade, tá? Porque tudo que eu falo no grupo, a Kelly canta. Tá, amém. Vamos lá, voltando para a palavra, gente. Essa live é a mais caseira do universo, né? Mais caseira que essa não tem. É o que dá. A gente vai caminhando com as pessoas, o tempo vai dando liberdade, né? E na liberdade, olha o que vai dando aí, ó. Vai dando essas coisas. Vamos lá. Então, a gente vê com isso que esse mês é um mês poderoso para alinhamento entre as leis naturais de Deus que geram fogo e poder. Então, é um tempo onde a palavra, queridos, preste atenção. Em nome de Jesus, preste atenção. O que tem que gerar fogo na sua vida, o que tem que gerar poder na sua vida, não é o quanto que você pula, o quanto que você arrepia, o quanto que você chora, o quanto que você fala em línguas. O que tem que gerar fogo na sua vida é a palavra. A palavra tem que ser esse combustível que faz você ser pentecostal. A palavra tem que te encher a esse ponto. E você não pode ser motivado por ajuntamento. Você tem que ter esse mesmo fogo quando você está orando sozinho. Porque nós somos pentecostais. Então, assim, nós precisamos caminhar nisso. É um tempo de... Esse mês é um mês de alinhamento. E a palavra, queridos, eu quero colocar o alinhamento agora sim. Deixa uma régua aqui. Perdi minha régua. O que seria um alinhamento? É lógico que o alinhamento é céu e terra, né? Mas eu quero colocar assim. O que seria um alinhamento? Pense numa gangorra. Um alinhamento é onde as duas pontas trabalham com equilíbrio. Você já tentou brincar numa gangorra sozinho? Eu já tentei quando criança. Não funciona, porque a gangorra vai ficar assim. E ainda que você dá aqueles pulinhos, né? Quem criança aí que brincou na gangorra sozinho sabe disso. Ainda que você dá aqueles pulinhos para a gangorra tentar movimentar, ela não tem o mesmo movimento. Você já tentou caminhar, brincar numa gangorra com alguém com o dobro do seu peso? Você não tem impulso. A gangorra ela só funciona bem quando tem equilíbrio nas duas pessoas. O alinhamento é exatamente isso. É Deus alinhando a vontade dele com a vontade aqui. Mas nós temos que estar fluindo aqui. Fluindo juntamente com o Senhor. Então, assim, não adianta a gente ficar em culto de ativação, orando, ativando. Querido, isso aqui é perigoso, tá? Eu não estou falando para você ter medo, não. Eu estou falando para você realmente se alinhar com o céu. Porque a gente vai ativar, e daí o que está dentro de você para ser ativado? Porque o que é ativar? É trazer à vida algo que está meia boca aí. E daí o que está dentro de você? Quais são as sementes que estão dentro de você? Então isso também é muito sério. É um mês de alinhamento, mas o que é esse alinhamento? É um alinhamento da palavra, o equilíbrio da palavra com a manifestação do Espírito. Então, nós precisamos estar fundamentados na palavra, queridos, extremamente fundamentados na palavra. E eu vou te dar um conselho agora, dentro desse mês de Sivan, em celebração à palavra, na beira da festa de Pentecostes. Coma a palavra nesses tempos. Porque tudo está indicando que dentro de pouco tempo nós não teremos mais o mesmo acesso à Bíblia. Todos os sinais estão indicando isso.
E se tirarem a palavra? Não, pastora, de boa. Eu quero te dizer que se tirar a palavra, vão tirar as igrejas. E você vai se alimentar da onde? Porque se tirar a palavra, a gente não vai ter live mais. Vocês entendem? Que se a Bíblia for cortada, não vai ser só a Bíblia. Vai ser cortado um monte de coisa. E daí aquele cada um por si, Deus por todos, vai ser bem real. E daí? Você vai fluir com o quê? Então, celebre a palavra se alimentando dessa palavra. Celebre a palavra mostrando que essa palavra tem vida e tem espaço dentro de você. Que ela é o seu guia, que ela, como diz Salmo 119, que ela é a lâmpada para os seus pés, que ela é a luz do seu caminho, que é a palavra que te guia, que você se move pela palavra. Eu falei também que Shavuot, que é no mês de Sivan, considerada a festa da colheita. E é um fechamento de um ciclo. Lembra? Mês 9 do calendário civil. Então, queridos, eu quero te dizer que nesse mês, tudo aquilo que você plantou nesses 9 meses vai nascer. Aleluia. Glória a Deus. É muito bom, mas se você plantou desgrameira, a colheita, a plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, assim, se você nesses 9 meses aí que passou, né, não andou tão bem para com o Senhor, vai vir uma colheita. Então, colha ela, ó, caladinho, pedindo perdão ao Senhor, pedindo que o Senhor não deixe nenhuma semente para dar fruto na próxima estação. E passe nisso, e já vai plantando coisas boas. Para que quando a gente chegar no tempo oportuno, na próxima estação, dentro do mês Sivan, você fale, opa, agora eu estou vivendo um novo tempo. Opa, agora eu vou colher realmente aquilo que eu plantei no Senhor e não aquilo que eu plantei na carne, não aquilo que eu plantei nas minhas emoções, não aquilo que eu plantei motivado por frequências demoníacas, mas aquilo que eu plantei no Senhor. Né? No mês passado eu também falei sobre os percalços do mês, né? A gente tem a tendência a olhar aquilo que é bom e às vezes a gente se esquece que existe também os ataques e existe também as liberações, né? Que não são da forma como a gente pensa. Hoje pela manhã, ministrando com o pessoal da libertação, eu até falei sobre isso, que a escolha da bênção e da maldição, ela é 100% nossa. Qual é a questão? A questão é que a gente pensa que a bênção é de Deus é a maldição é do diabo. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, eis que coloco diante de vós. Quem está falando? Deus. O Senhor está falando. Eu estou colocando diante de vocês a bênção e a maldição. A escolha de vocês. Na bênção, quem governa sou eu. Na maldição, quem governa são os demônios. Mas a escolha é sua. Né? E a gente tem que estar com isso muito bem alinhado e pensar muito naquilo que a gente faz, pensar muito nas nossas atitudes. Então, assim, esse tempo, vamos dar uma recapitulada aí. Sivan, terceiro mês do calendário espiritual, nono mês do calendário civil. É o mês da festa de Pentecostes. Pentecostes nós celebramos 3 coisas. A celebração da palavra, da manifestação da palavra, a manifestação do poder, que é a manifestação do Espírito Santo, e celebramos a colheita. Em nome de Jesus, nós vamos celebrar a colheita, porque a nossa colheita será grande, poderosa, extravagante. Não será uma colheita de danos, não será uma colheita de prejuízo, não será uma colheita de espinhos, mas será uma colheita de bênção, de prosperidade, de provisão, de crescimento, de rompimento. Será uma colheita de palavra sendo revelada, de poder do Senhor. Será uma colheita sobrenatural sobre a minha vida e sobre a sua vida. Agora, uma outra coisa. É um mês perigoso, já falei da colheita, mas ele também é perigoso porque foi nesse mês que a gente viu o bezerro de ouro sendo... Nesse mês, Moisés subiu para receber a lei, que foi em Pentecostes, certo? E quando ele desce com a lei, quando ele desce com tudo escrito, o que está lá acontecendo? Tammuz, que é o próximo mês, o bezerro de ouro. E nesse tempo, a primeira aliança, a primeira revelação da palavra foi quebrada.
porque Moisés, no momento de ira, quebrou as tábuas. Então, tome cuidado com o seu coração em relação à palavra. Não endureça o seu coração em relação à palavra. Não endureça. Por quê? Deus é um Deus de bondade e misericórdia? Lógico que é, querido. Se não fosse a bondade e a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui. Porém, Moisés sobe ao monte de novo e o Senhor fala, tá bom, querido, eu vou te dar a lei novamente, mas agora quem escreve é você. Agora é na força do seu braço, porque a primeira quem fez fui eu. Então, aquela tábua que foi colocada lá dentro da arca não foi escrita por Deus. Foi Moisés quem teve que escrever. Então, nós temos que tomar cuidado para não perdermos essa visitação de Deus. Para não perdermos a revelação que vem em momentos tão simples. Às vezes, nós recebemos revelação orando, Hoje eu estava pela manhã lendo um livro e o Senhor me deu uma revelação. Eu falei, uau, Deus, já fui correr e escrever aquilo. Que tremendo. Eu nem estava pensando naquela revelação. Às vezes nós recebemos revelação da palavra dormindo, adorando ao Senhor. Às vezes numa adoração a palavra salta. É a lei do Senhor saltando sobre nós. Mas quando nós quebramos esse princípio, nós temos que pagar o preço. Daí a gente vai ter que pedir, Senhor, a gente vai ter que chorar, a gente vai ter que se arrepender, a gente vai ter que pedir perdão, a gente vai ter que perdoar. A gente vai ter que pagar o preço. Então, vamos aproveitar esse tempo da visitação do Senhor. Vamos aproveitar esse tempo da liberação do Espírito Santo. Vamos entrar nisso com o coração quebrantado, com o coração grato. A gratidão é uma chave poderosa que abre portas tremendas. Com o coração grato. Tanto que essa festa é uma festa de gratidão. Nesse mês é a festa de gratidão. Gratidão, Senhor, pela tua palavra. Gratidão, Senhor, pela vinda do Espírito Santo, que eu não seria nada se não fosse Ele aqui. Gratidão, Senhor, porque não me faltou o fruto, não me faltou a semente, não me faltou a colheita. Queridos, essas coisas parecem tão bobas. Sabe? Essas coisas parecem tão bobas, nós não damos valor nisso. Eu tenho certeza que na China, na Coreia, se falasse assim, vamos fazer uma festa celebrando a palavra, eles iam celebrar com muita alegria. Sabe por quê? Eles não podem ter a palavra. Mas a gente não tem esse mesmo amor, porque para nós é tudo muito fácil. Quantas Bíblias você tem na sua casa? Eu acho que eu tenho umas 7 ou 8 Bíblias de estudo, fora os aplicativos que eu tenho. Porque dentro de cada aplicativo, você baixa um monte de versão. E eu não aguento, né? Eu vou abaixando todas as versões. Eu leio numa versão, eu leio na outra, eu leio na outra, eu leio na outra. Né? E isso passa a ser algo tão natural que às vezes parece até que perde o valor. A gente não estou falando para você pegar a Bíblia e celebrar essa palavra, não é isso. Eu estou falando para você celebrar algo que o Senhor deu para você, algo que o Senhor... Vocês têm ideia? Vocês têm ideia do que aconteceu naquele dia para que a palavra fosse revelada? Vocês têm ideia do que aquele povo sofreu para que a palavra fosse revelada? É o que a Kelly falou, a gente lê a Bíblia e a gente já conhece o final da história. Então, a gente não cria expectativa, a gente não se emociona, porque eu já sei o que vai acontecer. Mas eu quero que você imagine Moisés lá no meio do povo. Vamos, gente, todo mundo se prepara, toma banho, troca de roupa, porque o Senhor vai falar conosco. Que Senhor? Não, o Pai vai falar conosco. Como o Pai vai falar conosco? O Pai nunca falou com a gente. O Pai vai falar. Vamos, gente. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Bora, gente. E tinha que se preparar mesmo. Tinha que tomar banho, trocar as vestes. E daí Moisés fala assim, ó, agora tem uma limitação, tá? Vocês não podem chegar no pé do monte. Vocês ficam de longe. Eu vou subir. E o povo tá até animadinho, queridos. Estão até felizes lá. Uau, Deus vai falar. Quando o negócio começa a fechar o tempo. Queridos, vocês já tiveram o privilégio de ver aquela chuva de granizo? A chuva de granizo ela é diferente da chuva de água, não é? Porque a água, as nuvens ficam escuras, mas o granizo, as nuvens ficam pretas. Fica tudo muito negro. A nuvem fica muito densa, muito carregada. Agora você imagina... pode falar. Vou contar um negócio. Eu já contei, não sei se eu contei para a pastora aqui. Eu morei lá em Porto, em Portugal, um tempo, né?
E eu peguei o inverno. E aí um dia eu fui trabalhar, eu saí do trabalho e eu tava indo pra igreja. E todo mundo falava assim, Kelly, evita sair nos horários assim, porque tem os furacões. Eu falava assim, furacão, né, gente? Gente, um dia eu saí num horário assim e ficou negro o céu. Começou a chuviscar, desse jeitinho aí que você tá falando, pastor. Começou a chuviscar, ficou aquele tempo fechado, que parece que é noite, mas não é noite ainda. E um vento que levou meu guarda-chuva, e se eu não segurasse no poste, me levava também. Mas era vento de furacão mesmo, aquele redemoinho em volta, e eu ali no meio do olho do furacão, falei, pronto, vou ser levada. E o vento levou, né? Aí vamos transfigurar isso para o Monte de Moisés lá. Meu Deus, em meio de raios e trovões. Não, e outra, se a nuvem fica daquela forma, carregada, escura, que muda tudo por causa de pedra de gelo, vocês imaginam como que ficou por causa da voz do Senhor? E foi assim que a palavra veio, Ficava, Cris. não. Foi assim. A gente fala dos filhos do trovão, lá de Atos, lá do Novo Testamento, mas eu acredito que já tinha os filhos do trovão nesse tempo. Porque eu acredito que a voz do Senhor era como o som de muitas águas mesmo, era como o som de trovão. Então a palavra não veio assim de qualquer forma, não é muito fácil. Vocês imaginam quantas pessoas morreram para traduzir a Bíblia? Vocês imaginam quantas pessoas foram açoitadas? Quantas pessoas passaram dias estudando para entender o aramaico, o grego, o hebraico, para tentar. Vocês imaginam o temor? Porque daí lá em Apocalipse diz assim: ai daquele que acrescenta ou tira. Gente, era um serviço que eu não queria. Porque eu vou confessar um negócio para vocês. Se eu pegar o celular e eu escrever na correria e eu escrever Deus de letra minúscula, eu apago na hora e peço perdão. Eu tenho medo de escrever Deus de letra minúscula. É sério, gente. Ai, pastora, que exagero. Exagero? Lê a Bíblia. E olha que Deus nem é o nome dele. Eu não escrevo nem no original. No natural, nossa, eu tenho temor. Eu falo, Deus, perdão, tratando o Senhor como qualquer um. Então, celebre esse tempo. Esse mês é para nós. Quando a gente fala de celebração, não existe celebração com o coração entristecido. Não existe celebração com o coração ingrato. Não tem. Você já tentou ir para uma festa quando você está de pá virada? Não flui. Não flui. Então, a festa é domingo. Encha o seu coração. Nós estamos terça-feira hoje? Terça, né? Terça-feira. Pegue esses 5 dias que tem aí pela frente, encha o seu coração. Ore, Senhor, me ensina isso aqui. E quando chegar no domingo, celebre. Fala, obrigada, Pai. Obrigado porque aqui o Senhor colocou os limites para me proteger. Obrigado pela revelação. Obrigado porque daqui Jesus veio. Obrigado porque o Espírito Santo não nos deixou órfãos. Né? Ele veio para ficar com a gente aqui nessa terra. Ele veio para habitar dentro de nós, queridos. Vocês imaginam que o Espírito Santo morava no céu? Vocês imaginam que ele morava, se assentava num trono, habitava no meio da adoração dos anjos, uma adoração perfeita, sem contaminação, sem pecado. A gente fala muito da renúncia de Cristo, mas e a renúncia do Espírito Santo que deixou de habitar nesse lugar para habitar dentro de mim, de você? Sabe? Ele saiu daquele lugar onde tudo era perfeito e santo e puro para habitar com a gente que senta para falar mal dos outros, ele é obrigado a ouvir aquilo porque ele está dentro da gente. Que peca, que é infiel, que assiste coisas que só o sangue do Cordeiro, que fala coisas e ele fica ali. Ele merece ser celebrado. Nós precisamos ter um coração de gratidão, amém? Então vamos lá, esse mês é um perigoso, já falei, porque a lei foi dada 2 vezes, então não perca essa oportunidade que o Senhor está dando agora, essa janela de oportunidade, essa porta de oportunidade. Esse mês é importante para conectar o seu falar com o seu caminhar.
Por quê? Porque a lei, a palavra, e eu volto a dizer, eu sempre falo isso, quando eu falo a lei, tira o Antigo Testamento, tira o Pentateuco. Quando pastor Andréia, falo lei, eu estou falando de Gênesis e Apocalipse. Porque para mim nada ali é opcional, tudo é mandamento. Se é mandamento, é lei. Eu não tenho problema em ver a Bíblia como uma lei, amém? Eu não posso ter a palavra na minha boca, mas não ter ela no meu comportamento. Então a gente falou que esse é um mês de alinhamento. Então, antes desse alinhamento céu e terra, seja você alinhado com a palavra. Aquilo que sai da sua boca tem que ser uma verdade nas suas atitudes. Ou, no mínimo, Senhor, eu estou falando isso aqui, a minha vida ainda não está desse jeito, mas isso aqui é uma meta de vida, eu vou chegar lá, me ajuda. Mas a sua vida, ela tem que emanar a palavra. Ela tem que ser uma manifestação verdadeira da palavra. Então, é um tempo de você alinhar isso. Olha o que diz em Provérbios 10, 9. Gente, quando eu li isso aqui hoje, eu falei, Jesus, tem misericórdia de nós. Provérbios 10, 9. Quem anda em integridade, anda seguro. Mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Queridos, presta atenção. O Senhor está falando assim que a gente andar em integridade, o que é ser íntegro? É ser inteiro. É ser verdadeiro. Então, aquilo que eu estou falando é uma verdade da minha vida. Então, eu ando em segurança. Mas quem perverte, quem fala uma coisa e vive outra, será conhecido. O Senhor vai fazer com que essas obras sejam conhecidas. O Senhor vai revelar aquilo que você é de fato. E eu quero que você entenda que isso é o amor do Pai. Se você tiver coisas ruins aí, ou se eu tiver coisas ruins, e haver uma revelação do Pai, mostrando, ó, você não é isso aqui não, tá? Ô Fanta, tu não é Coca-Cola? Se acontecer isso, veja que é o Pai nos amando. É o Pai mostrando que a gente precisa fazer o techuvá, o caminho de retorno. E outra coisa que eu quero que a gente entenda é que quando o Pai expõe alguém, é porque ele já tentou de todas as formas corrigir essa pessoa e essa pessoa não aceitou a correção. Daí vem a exposição. Mas se alinhe. Queridos, não deixe chegar nesse ponto. Quando a palavra ela é liberada, essas palavras de correções, como aqui em Provérbios, quando o Senhor fala, não é que ele quer chegar nesse ponto, é que ele está falando, olha, queridos, o caminho é esse aqui, tá? Se você andar em integridade, você vai andar seguro. Mas se você perverter o seu caminho, se você mostrar uma coisa que você não é, se você falar coisas que você não faz, vai chegar uma hora que você vai ser conhecido, vai chegar uma hora que você vai ser exposto. Vai chegar uma hora que tudo isso vai vir à tona. Então o Senhor está falando, ó, não anda por esse caminho, anda no caminho da integridade. O que você decreta deve estar conectado com aquilo que você faz enquanto está caminhando. Não adianta, queridos, você chegar no culto de ativação, trazer a oferta, né? Números 10, 10. Não adianta você chegar nesse dia, liberar decretos, eu liberar decretos sobre a sua vida, eu te abençoar, se na sua caminhada você anda ao contrário disso aqui. E eu não estou dizendo que a sua vida tem que estar perfeitinha, não é isso. Porque, queridos, quando eu comecei dentro disso aqui que eu estou ministrando, a minha vida não estava certinha. Mas eu comecei sem saber como fazer, sem saber para onde vinha ou da onde ia, mas com uma convicção de que isso era de Deus e que eu ia andar nesse caminho e que eu ia me alinhar. E a cada mês eu fui me alinhando e continuo me alinhando. Vocês acham que isso aqui para mim não é desafio, ministrar essas coisas? Quando eu leio esse texto aqui, eu já penso, Deus, onde que eu não estou agindo com integridade? Eu preciso consertar. Porque antes de olhar para você, eu tenho que olhar para mim. A palavra é um espelho que reflete eu. Eu não posso olhar para a palavra para refletir a Kelly. Eu não posso olhar para a palavra para denunciar o pecado dela. Isso quem faz é o Espírito Santo. Eu tenho que olhar para mim mesma. Amém? Então, esse é o mês da causa, mais do que o mês do resultado. O que isso quer dizer? Que esse é o mês que esse mês de Sivan é muito mais do que um mês de plantação, embora a gente vai plantar, mas ele é um mês que vai revelar as causas da nossa vida. Ele é um mês que vai trazer à tona, que vai... É um mês perigoso porque é o mês da colheita.
Então, em nome de Jesus, né? Que as colheitas venham e que a gente esteja preparado para as colheitas e que tudo aconteça para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Sivan está conectada à tribo de Zebulon. Quem era Zebulon? Zebulon é o sexto filho de Lia com Jacó. Dentro das 12 tribos, o que Zebulon representava? Zebulon era a tribo do comércio, era a tribo que levava e trazia riquezas. Zebulon era a tribo que... a gente precisa comprar armamento novo. Um exemplo, tá? Colocando as 12 tribos. A gente vai para a guerra e precisa de armamento. Quem que era responsável para fazer as negociações? Zebulon, porque ele era a tribo do comércio. Lembra que a gente falou no mês passado que Zebulon se alegre nas tuas viagens? Nos mares se alegrem. Zebulon chupará os tesouros escondidos do mar. Lembra que eu até falei para vocês assim, não pensa em canudinho não. Lembra? Pensa naquele negócio da Petrobras, pegando petróleo. Eita Deus, esse negócio tá dando certo, Jesus. Glória a Deus. Pensa em coisas grandes. Então, esse é um tempo, para quem está pensando no natural agora, tá? Para quem está pensando em abrir um comércio, uma empresa, esse tempo é poderosíssimo para isso. Se você projetou e tal, lembra que a gente está na primavera, e na primavera a gente expande territórios, né? A gente alcança novas fronteiras. E dentro desses 3 meses da primavera, esse é o mês top para comércio. Para você começar algo novo. É um mês top para liberação de recursos. O Senhor está nisso, porque a tribo de Zebulon tinha essa característica. Ele tinha... E agora, deixa eu aproveitar essa deixa aqui. Zebulon, ele tinha a característica do comércio e de trazer recursos, porque ele extraía os tesouros do mar, e não é que Zebulon tinha uma plataforma de petróleo, não é isso, mas através do mar, através do mercado que ele fazia, ele extraía tesouros e trazia. Mas ele trazia não era para ele enriquecer na força do braço, ele trazia para servir a ele e as outras 11 tribos. Então, esse é um tempo de você crescer, de você romper, de os recursos virem, mas eu quero que você entenda que esse recurso não é para o seu bel prazer. Você vai usufruir? Vai, vamos, em nome de Jesus. Mas também tem que servir para as outras 11 tribos. Então, se o Senhor tem te prosperado, se o Senhor tem te abençoado, se você vai abrir um comércio nesse tempo, que o Senhor abençoe, que as bênçãos de Zebulon sejam sobre a sua vida e você prospere, enriqueça e sirva os seus irmãos. E sirva as outras tribos que não têm essa mesma característica, que não têm essa mesma identidade. O nome Zebulon significa exaltado, mas não exaltado de arrogante, mas significa de uma raiz que faz habitar em exaltação. O que? Habitar em lugares grandes, em lugares exuberantes. Então, é um tempo de riqueza, queridos. Há 2 questões primordiais na identidade de Zebulon, que está lá em Gênesis 30, 20. É um excelente dote e o meu marido habitará comigo. Então, assim, Zebulon, quando Lia teve, Lia declarou isso, que ele seria um excelente dote. Então, assim, é um tempo... O que é dote? Dote é riqueza que é recebida através de aliança. Certo? Então, esse é um tempo que nos estabelecimentos de aliança, principalmente com o Senhor, existe liberação de riqueza. E o meu marido habitará comigo. Então, mulher que está com problema no casamento, homem que está com problema no casamento, é um tempo de conserto, de restauração, porém, também é um tempo do marido se manifestar. Se manifestar dessa forma. Qual é o papel do marido dentro da casa? É o papel de provisão, de cuidado, é o papel de expansão, é o papel administrativo, né? Direções, de liberar as missões para que a família atue. Papel do homem. Então, é o tempo onde Deus manifesta o papel dele. Porque a Bíblia fala que o Senhor é o nosso marido. Amém? Então, não é somente o marido físico. Vamos lá ver o que
que tem nos textos que fala sobre Zebulon? Deuteronômio 33, 18 e 19. Zebulon, nas tuas saídas marítimas, alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas marítimas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Os dois chamarão os povos ao monte, ali apresentarão ofertas legítimas, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Então, a gente já falou sobre isso, é um tempo de riqueza, mas é um tempo de oferta. Por que é um tempo de oferta? Porque a Bíblia diz que nós não devemos comparecer diante do Senhor de mãos vazias. Quando? O Senhor disse esse texto relacionado às festas. Então, nós temos uma festa aí em domingo. Hoje é uma festa, né? Se você ler lá Números 10, 10, fala assim, nas tuas celebrações, nas tuas festas solenes, nas luas novas, ao som do chofar ofereçam as suas ofertas. Então, essa semana nós temos duas festas que nós não devemos comparecer diante do Senhor de mão vazia. Pastor, eu não tenho dinheiro para tudo isso, queridos. Não se preocupe com isso. Quanto que você ofertaria no culto de domingo? Faz meio a meio, oferta hoje, oferta domingo. Senhor, o que eu tenho aqui hoje é isso. Eu quero que você tire da sua cabeça essa questão de que a oferta tem que ser grande. Tem que ser grande. Mas talvez aquilo que é grande para mim não seja grande para você. É grande dentro da sua situação. Vamos lá. Jesus, Deus, quando estabeleceu as ofertas, ele estabeleceu a oferta de novilho, que é um preço bem alto. Ele estabeleceu a oferta de cordeiro, que já é um preço abaixo. Mas também tinha oferta de pombo. O pombo você não cria e não compra. O pombo você cata, né? Então, assim, o Senhor estabeleceu e o Senhor recebia as 3 ofertas. Então, tire da sua cabeça. Talvez hoje, para você, ofertar R$2 seja o auge. Oferta R$2. Talvez para você seja 100. Oferte o seu melhor dentro das suas possibilidades, crendo. Quando nós entramos nessas portas, o Senhor muda a nossa sorte. Quando nós fazemos e obedecemos o princípio, o Senhor muda a nossa sorte. Hoje você está ofertando uma pombinha, amanhã você vai ofertar um cordeiro, mas depois de amanhã você vai ofertar um novilho. O Senhor é aquele que muda a nossa sorte, amém? Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu a grande luz, e os que viam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Mateus 4, 15 e 16. Jesus falando da terra de Zebulon. É uma terra que andou em trevas, porém viu a luz. Então, é um tempo verdadeiramente das manifestações de luz, da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada faz o quê? Luz, ilumina. Deuteronômio 33, 18. Já li, acabei de ler, né? Deixa eu mudar aqui. Então, assim, vamos... Eu nem vi que tinha acabado os slides, querida. A gente vai se empolgando, falando, né? Eu não quero falar nesse mês, eu não vou falar sobre a insígnia, amém? Da letra hebraica, não vou entrar nisso nesse mês, porque o que o Senhor queimou muito no meu coração foi a tribo e foi o mês. Então, assim, entre nisso. Se posicione dentro disso. Vou falar novamente. Talvez você esteja começando dentro disso aqui e você não entenda nada. Queridos, o que a gente recebe de mensagem... Gente, eu ouvi! Meu Deus, fiquei maravilhada, mas não sei nem por onde começar. Comece pelo começo. Assista o culto. Faça a sua oferta. Entregue o seu melhor. Sabe? Se você não tem a oferta hoje, levante um altar no seu coração. Mas levante hoje, porque o dia da oferta é hoje, amém? Vamos ler. Ele está com a Bíblia ou aberta? Nos 10, 10. Enquanto isso, eu vou achar o chofar aqui para nós orarmos. Você está sem som, por quê? Está sem som. Está mudo. Você está 100% muda.
Deixa eu achar minha Bíblia aqui. Porque a Kelly foi cortada do... A oportunidade dela foi cortada, gente. Deixa eu abrir aqui no computador, porque no computador demora um pouquinho para abrir. Mas eu quero ler esse texto com você, quase com vocês. Praticamente todos os meses nós falamos dele, né? Mas esse mês não será. Números 10:10. A Bíblia não tá abrindo, gente. Essa Bíblia do celular, do notebook demora muito. Abriu rapidinho, 2 dias depois. Números 10:10. Semelhante lia. E nas vossas solenidades, e no princípio dos vossos meses. Também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e eles vos serão por memorial perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, olha só. O que acontece nesse dia? Porque hoje é esse dia, no princípio dos meses. Tem algumas versões que fala no dia das lua nova. Por quê? Porque em Israel, eu quero que vocês entendam, queridos, que isso aqui não é nada ligado à numerologia, nada disso. Quando esse texto foi estabelecido, o povo não tinha calendário. Então não é astrologia, não é astronomia. Isso foi de Deus, porque foi Deus que colocou. Como que o povo sabia que era lua nova? Olhava no celular, igual eu faço. Não, eles olhavam para a lua nova. Hoje é lua nova, então hoje é o dia de fazer isso aqui. Contando que essa lua nova não é para nós aqui. Tá? Então, o que eles faziam? No dia das vossas solenidades, no principal dos vossos, toca as trombetas, chofar, sobre os vossos holocaustos, sobre as vossas ofertas, sacrifícios pacíficos, sobre as vossas ofertas. E o que vai acontecer com essa oferta? Essa oferta, ela passa a ser um memorial que fala a seu respeito. Pastor, o que é memorial? Você já foi no museu? Lá no museu tem histórias, né? E nós conhecemos as histórias pelos memoriais que estão lá. Então a gente vê a história do fulano, a gente vê a história do Beltrano. Álbum de foto. Álbum de foto são memoriais. Então é isso que vai acontecer com você no mundo espiritual. Quando a gente faz a coisa certa no dia certo, queridos, eu quero te dizer que eu levanto a minha oferta e essa oferta fica falando diante do Senhor. Pastor André ofertou, Senhora, a pastora ofertou. É um memorial a meu respeito. Ela só é um memorial. Ó, fulano ofertou, fulano ofertou. O Senhor ordena a bênção. Então o Senhor, querido, o Senhor não esquece de ninguém. Mas eu quero que a minha face esteja diante dele. Senhor, eu tô aqui. Senhor, eu tô aqui. Senhor, eu tô aqui. Lembra da parábola do juiz Inico? Jesus contando a parábola. E aquela mulher pedindo para o juiz, julga minha causa. Tá, volta depois. Julga minha causa. Julga minha causa. Julga minha causa. E aquele juiz se enfadou e julgou a causa dela. E Jesus compara aquela história como o reino dos céus. Então eu oferto, minha oferta fica lá. Julga a causa da pastora André. Libera a bênção para ela, libera a bênção para ela. E eu tenho provado disso, queridos. Eu tenho provado que isso funciona, que isso é verdadeiro. E não tem como não funcionar. É a palavra do Senhor que não volta vazia. A palavra do Senhor, ela continua sendo viva e eficaz. Ela continua operando. Ela continua agindo. Ela continua não voltando até não cumprir o propósito. Ela continua sendo fiel e verdadeira. Ela continua sendo a luz que nos ilumina no meio das trevas. A palavra do Senhor continua nos mostrando o caminho. A palavra do Senhor continua nos direcionando, nos orientando. A palavra do Senhor continua sendo cerca em volta de nós. A palavra do Senhor é aquilo que nos move. E é nesta palavra que nós temos autoridade. Amém? Então, se você hoje, pastor, eu não tenho oferta, eu não tenho dízimo, eu não tenho primícia, eu não tenho nada para entregar hoje. Eu já passei por isso. Sabe o que você faz? Você fala, Deus, eu não tenho, mas eu estou levantando, tá? Porque o portal é hoje. O Senhor está dizendo na lua nova, né? Eu não tenho.
Hoje eu não tenho, mas no meu coração já estou levantando, tá, Senhor? Assim que entrar o dinheiro, o primeiro dinheiro que entrar, eu vou dar tanto. Mas cumpra. Não brinque com o Senhor, cumpra. Mas daí também faça uma segunda aliança. Senhor, eu estou me comprometendo a me organizar. Eu vou deixar guardada a oferta do próximo mês. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos sabedoria, nós temos discernimento, o Senhor vai nos dar estratégia para que a gente faça tudo e faça o melhor para o Senhor. Amém? Tá pronto para orar? Deixa eu soltar o chofar aqui, porque sem chofar não tem oração. Dá para ouvir? Tá dando para ouvir o chofar? Pai, nós nos apresentamos, Senhor, diante de Ti nesse momento. Deus, cumprindo a Tua palavra, obedecendo os Teus preceitos. Foi o Senhor quem disse, Deus, que nesse dia era para fazer isso. E nós celebramos a Tua palavra, Deus, não de boca, mas de prática. Declarando, Deus, que esta palavra é fiel e verdadeira e que ela é vida em nós. E que ela muda sorte, ela muda destino. Ela nos coloca nos lugares que o Senhor predeterminou para as nossas vidas. Deus, e nesse momento nós entramos, Senhor, na Tua presença. Entramos com as nossas ofertas diante do Senhor, para que essas ofertas, Pai, como diz a Tua palavra em Números 10:10, elas subam diante de Ti, elas sejam memoriais, que elas falem, Pai, ao nosso respeito, e que elas, Deus, liberem sobre as nossas vidas aquilo que o Senhor tem nos céus para cada um de nós. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor, Deus, que toda manifestação de Sivan, Deus, nós não temos ideia, Pai. Deus, nós não temos ideia, ainda que a gente fale, ainda que a gente pesquise, ainda que a gente estude, nós não temos ideia do que está acontecendo no mundo espiritual. Nós não temos ideia do que esse mês representa. Nós não temos ideia do que a tribo de Zebulon representa. Nós não temos ideia do que a insígnia representa. Nós não temos a ideia na totalidade, Deus. Aquilo que nós temos é sombra. São traços diante das tuas verdades. Mas nós cremos, Pai. Nós cremos. E nós pedimos, Senhor, nesta noite, libera as bênçãos desse mês sobre as nossas vidas. Libera, Deus, sobre as nossas casas. Pai, em nome de Jesus, que a completude, Deus, do número 3 seja sobre nós, que nós venhamos nos completar em Ti, viver, Deus, essas verdades. Que esse tempo, Deus, do gerar seja fechado, Deus. E que os frutos, Pai, que os frutos se manifestem. Deus, com certeza nesse período, Pai, com certeza absoluta, nesse período nós plantamos sementes ruins. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, perdoa as nossas falhas, perdoa o nosso pecado, Pai. E nos ajuda a colher essas sementes com sabedoria. Colher de tal forma, Deus, que na colheita não caiam outras sementes ruins para que dê fruto. Mas colher de tal forma, com tal cuidado, que essa sementeira ruim seja paralisada. Deus, e as sementes boas que plantamos, Deus, que elas venham em abundância, deem muitos frutos e que esses frutos sejam derramados sobre outras vidas. Pai, em nome de Jesus, que as bênçãos de Zebulon, Deus, não somente venham atrás de nós, mas que ela nos alcance. Nos dá, Pai, uma mente criativa. Nos dá, Senhor, uma mente administrativa dentro desse tempo. Nos ensina o comércio do Teu reino. Nos ensina, Deus, a ter uma mente de serviço, de ser servos do Senhor. Deus, e como Zebulon, servir as outras tribos com aquilo que o Senhor tem nos dado. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, libera o céu sobre as nossas vidas. Libera o céu sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, receba as nossas ofertas, receba as nossas vidas. Receba, Deus, o nosso amor, o nosso sacrifício do primeiro dia, as nossas primícias diante do Senhor como prova, Pai. Que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Senhor. Deus, como uma declaração de fé que nós te amamos e que o Senhor governa sobre todo o nosso ser. Pai, nós te adoramos nessa noite. Rendemos graça ao teu poderoso nome.
Te adoramos, Deus, dentro desse percurso, desse término da festa de Shavuot. Deus, te adoramos pela tua palavra. Obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor nos deu a tua palavra. Obrigada, Deus. É tão bom quando nós pegamos a palavra, Deus, a Bíblia, hoje lemos e o Senhor fala conosco. É tão bom, Deus, quando o Senhor se revela através da palavra. Obrigado pela tua palavra. Obrigada, Pai, obrigado, porque Cristo é a palavra. Cristo é o verbo vivo, Senhor. É a palavra que veio e se fez carne. Obrigada. Obrigada, Senhor, pelo Espírito Santo. Eu não consigo imaginar a nossa vida aqui nessa terra sem a ajuda dele. Obrigado pela obra que ele tem feito nas nossas vidas. Obrigado por nos convencer do pecado. Obrigado por nos ajudar, nos conduzir, nos ensinar o caminho. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque não nos faltou no meio de tantos problemas, Deus, que todas as nações da terra enfrentou, Senhor. Não nos faltou a colheita. Não nos faltou, Senhor, a semente. Não nos faltou a bênção do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida. Não nos faltou o Senhor. Como diz no Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor e o Senhor não nos faltou. Nós não tivemos falta de nada, Pai. Talvez as nossas faltas tenham sido por causa da vaidade do nosso coração. Mas aquilo que é essencial, Pai, não nos faltou. Recebe as nossas vidas. Recebe as nossas ofertas, Deus. E que elas não sejam um memorial de cobrança, mas que elas sejam um memorial de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós, porque nós não merecíamos. O teu cuidado foi muito além do que nós poderíamos merecer. Obrigado por esse tempo, Deus. Obrigado por esse momento de estarmos juntos te adorando. Que a bênção do Senhor seja sobre cada um que está assistindo, sobre cada um que vai assistir, seja sobre cada casa. Que sobre cada casa haja provisão, haja prosperidade, haja riqueza, haja manifestação, haja liberação da palavra. Que seja um tempo de crescimento, que empresas cresçam, prosperem, que novas empresas e que haja o fluir do eterno sobre cada família, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Shalom, shalom. Deus te abençoe.